Oi pessoal, hoje eu vou começar fazendo uma pergunta. Já imaginou se você pudesse voltar no tempo e ter uma conversa com você mesmo, compartilhando os aprendizados que você teve ao longo dos últimos anos? Pois é, esse é o exercício que eu vou fazer hoje. Vai ser como se eu estivesse tendo uma conversa com a versão de 18 anos do André, esse cara que você está vendo aí na sua tela, e poder compartilhar com ele e com vocês os grandes, maiores aprendizados que eu tive ao longo dos últimos 20 anos investindo. Então dá um like, se inscreve no canal, porque eu vou estar sempre trazendo para você conteúdos que vão te ajudar a investir melhor e buscar os seus sonhos. Então, quando eu penso um pouco, se eu tivesse essa chance de conversar com o André, aquele cara mais ingênuo, que estava começando lá atrás, eu tentei me lembrar aqui, são basicamente 4 grandes coisas que eu queria passar. Então, um resumo rápido, a gente teria que pensar em começar a investir o mais rápido possível, que eu não fiz. O segundo seria já ter uma alocação de carteira que fosse eficiente. Terceiro, evitar tentar ficar fazendo timing de mercado, ou seja, ficar comprando ou vendendo porque você acha que o mercado vai subir ou cair. E o quarto ponto seria não ter uma carteira tão concentrada quanto eu tive. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, que eu vou dar uma dica de ouro para cada um desses pontos, para cada um desses erros que eu cometi e vou estar compartilhando isso aí com vocês. Então o primeiro erro foi começar a investir tarde. Não é que eu comecei a investir tarde, em parte sim, mas principalmente foi a minha atitude em relação aos investimentos. Então eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, tinha uma remuneração interessante, só que eu não pensava em construir patrimônio por longo prazo. Eu pensava em investir para atingir um objetivo de curto prazo. Então, por exemplo, no início foi comprar um carro, depois foi fazer viagem internacional, adquirir outros bens. Qual que é o problema disso? Eu estava interrompendo o meu ciclo de criação de riqueza, porque eu começava a construir um patrimônio e eu não tirava um pedaço, por exemplo, para realizar meu sonho, eu tirava tudo, eu ia para zero, comprava o carro mais bacana que eu conseguia. Aí eu começava a investir de novo, e aí eu não tirava uma parte do dinheiro para viajar, eu fazia a viagem mais espetacular que eu conhecia. Então esse é o famoso voo de galinha, você começa a decolar, só que em vez de você continuar tendo esse efeito, eu ia e zerava isso. Então é como se eu tivesse arranca, para, arranca, para, arranca, para. E isso aí teve uma consequência muito grande no patrimônio que eu podia ter criado nessa época. Acabou postergando o que foram os meus objetivos em relação a ter um patrimônio robusto que me ajuda aí a realizar meus sonhos de longo prazo, tá? E tem até uma frase atribuída ao Einstein, não sei se é dele de verdade, mas que diz que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. O que isso quer dizer? Na medida em que você começa a ter esse retorno composto, um bom retorno esse ano, um bom retorno no ano seguinte, isso aí vai criar sim os melhores resultados que você pode ter. Agora, se você cortar esse ciclo do retorno composto, aí sim você vai estar machucando a sua capacidade de criação de riqueza. Então, a minha dica de ouro aqui é o seguinte: comece a investir logo. Se você já investe, parabéns. Se você ainda não investe, não interessa se você tem 18, 25, 40 ou 50 anos, a hora de começar é agora. Tem um provérbio chinês que diz que o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. Então aproveita essa oportunidade, o mercado brasileiro está super democratizado, a partir de R$100 você já pode começar a investir, começa a montar o que é essa carteira com a sua visão de longo prazo, tá? O segundo ponto que eu queria compartilhar é sobre uma carteira pouco eficiente que eu criei nessa época. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês terem o contexto de por que isso aí aconteceu, tá? Eu fiz um MBA em Finanças nos Estados Unidos, voltei para trabalhar na mesa do Banco Pactual. E ali era uma quantidade de gente super qualificada, era impressionante. A gente tinha pessoas, né, como o próprio ministro Paulo Guedes, a gente tinha o André Esteves, que atualmente é o responsável pelo PTG Pactual, né, na época ainda chamava só Pactual, Rodrigo Xavier, que foi presidente do Merrill Lynch Bank of America aqui no Brasil, André Jakurski, que criou a gestora JGP, Florian Bartunek, que criou a Constellation. Então, era um universo de
gente muito qualificada, ali que foi realmente quase que o meu MBA em investimentos, ele aconteceu ali aprendendo com essas pessoas, só que talvez eu tenha ficado arrogante no seguinte sentido, eu queria um atalho, eu queria criar riqueza muito rápido. Então, na medida em que eu passei efetivamente a guardar dinheiro, eu fazia uma estratégia que hoje eu consigo ver o quão falha ela é, que foi o seguinte, eu tinha muitos recursos alocados numa caixinha conservadora, a mais conservadora. Então, imagina que eu tinha muita renda fixa, tinha fundos de renda fixa conservadores, aí tinha duas outras caixinhas, que é a caixinha moderada e a caixinha mais agressiva, onde a gente tem coisas como ações, fundos imobiliários, até diversificação internacional, com ETFs e BDRs, e eu não tinha nada aqui. E aí aqui, por último, tinha uma caixinha mais especulativa, que são as operações de curto prazo. Então, no banco a gente não podia fazer day trade, mas a gente podia operar opções, por exemplo. Então, eu operava opções. Era uma parcela do patrimônio menos relevante em relação ao da renda fixa, mas eu fazia operações muito, muito agressivas. E aí, o que isso aconteceu? Primeiro que me tirava o sono, porque às vezes eu ganhava muito dinheiro, mas em compensação tinha às vezes que eu perdia muito dinheiro. Mas no tempo, hoje eu olhando para trás, eu vejo que essa estratégia, ela também atrapalhou a minha construção de riqueza, tá? Porque a renda fixa, embora os juros fossem altos naquela época, que ela não prejudicou tanto assim o que foi a minha rentabilidade, mas essa parte mais especulativa, eu tive sim um retorno positivo, mas ele foi muito mais baixo do que ele poderia ter sido. Então, além de me tirar o sono, ele também tirou o que seria a minha parte da rentabilidade daqueles retornos compostos que eu falei, né? Então, em relação a essa alocação, fica aqui a minha segunda dica de ouro que eu vou compartilhar agora, como que isso é diferente da minha carteira atual. A minha carteira atual, ela é quase que o inverso daquela. Então imagina, a carteira do André iniciante, ela tinha muito aqui no conservador, nada no moderado agressivo e uma outra parcela aqui na especulação de curto prazo. A minha carteira hoje, o desenho dela macro é o seguinte, eu tenho pouco na renda fixa, basicamente, né, na parte conservadora, as minhas reservas de emergência, tá, para fazer frente a qualquer evento que possa acontecer. Eu tenho a grande maioria dos meus recursos aqui nessas caixinhas de moderado e agressivo, onde tem bastante ação, tenho muito fundo imobiliário, tenho ETF, tenho BDR, então diversificação internacional e ativos de longo prazo, e eu não faço praticamente nada dessas operações especulativas, tá? De vez em quando eu faço uma ou outra, só para ter um gostinho ali, mas isso aqui eu sei que é uma coisa que eu não posso contar para crescer o meu patrimônio. Então a minha dica de ouro é busque uma alocação, uma carteira de ativos que mais vai contribuir para os seus objetivos de longo prazo e não para algo que vai te dar uma emoção no curto prazo, tá? Terceiro ponto. Aí a gente fala um pouco da tentativa de fazer o timing de mercado. O que é isso? Isso é talvez uma tentação que quem trabalha no mercado financeiro muitas vezes acaba caindo, que é tentar acertar a mosca. Então vamos dizer, se eu achava que a bolsa ia subir, eu ia lá e comprava muito bolsa. Isso aí já numa fase subsequente àquela que eu falei anteriormente, agora eu já estou investindo mais para o longo prazo. Então eu comprava muita bolsa, só que aí a hora que eu achava a situação do fiscal do país não está legal, o lado político está ruim, eu acho que o mercado pode cair. O que eu fazia? Eu vendia toda a minha posição em bolsa. Então eu fazia movimentos que eram muito bruscos. Eu ia de nada a tudo, tudo a nada, com muita velocidade. E aí qual que era a minha intenção? Era muitas vezes me proteger, por exemplo, de uma queda que podia ser de 20% do mercado. E algumas vezes eu acertei, realmente me protegi da queda. Qual que foi o grande problema? Eu me protegia da queda, mas também abria a mão de uma alta que vinha em seguida, que às vezes era de 50%. Então esse esforço de acertar a mosca, na hora que você olha isso, e não é só eu, André, que errei, não, a maior parte dos estudos mostram que essa tentativa do market timing, ela acaba destruindo mais valor do que gerando mais valor, tá? Então até quando você olha o que é o retorno na maior parte dos fundos nos Estados Unidos, fundos de ações com gestão ativa, a maior parte deles perde para o fundo passivo, que só replica o índice S&P. Por quê? O índice está sempre 100% alocado.
Enquanto que o fundo, às vezes o gestor está mais comprado, está menos comprado, mais caixa, menos caixa, e nesse jogo de comprar ou vender mais, eles acabam perdendo retorno em relação ao mercado. Então, a minha dica de ouro aqui é o seguinte: você tem que fazer o seu perfil de risco bem feito, e vamos dizer que você chegou, que a sua alocação em ações vai ser algo em torno de 25%. Faça rebalanceamentos periódicos, mas sempre nessa vizinhança dos 25%. Então você vai estar fazendo movimentos que eles vão ser mais suaves. Então às vezes você pode estar em 20, às vezes você pode estar em 30, mas você não vai fazer como eu fiz, que é ir de 0 para 25, de 25 para 0. Esse vai e volta vai te custar. E aproveite as oscilações de mercado para sim você fazer alocações oportunas. Tem uma frase, inclusive do Barão de Rothschild, que fala o seguinte: compre quando tiver sangue nas ruas, mesmo que o sangue seja seu. Então, vamos dar um exemplo. Agora em 2020, aquelas quedas do mercado, um negócio brutal, você tendo um circuit breaker atrás do outro, eu aproveitei para fazer diversas compras de ações ali. Eu não comprei tudo de uma vez, pelo contrário, já falei com vocês da importância dos aportes, espaçados e recorrentes, mas ao longo de alguns meses, toda semana eu estava comprando um papel. E isso fez uma grande diferença no retorno da minha carteira. Aí a gente vai para o quarto ponto, que é a concentração da carteira. O que acontece? Quando você está começando a investir, quando você está ali exposto a grandes investidores, eu comecei às vezes a ficar muito fascinado por uma única ação, por exemplo. Eu achava assim, nossa, essa é a melhor ação, essa pessoa está recomendando, aquela pessoa também. Às vezes eu não entendia nem tão bem por que era a razão de comprar aquela ação, que já é um outro problema por si só, mas o fato é que eu fiz, em alguns momentos da minha carreira como investidor, algumas alocações que foram muito grandes. Então, por exemplo, teve época que 50% da minha carteira de ações estava numa única empresa. Olha só o perigo que eu estava correndo. Hoje, quando eu penso nisso, me dá até arrepio no braço, porque essa é uma política de risco muito ruim. Porque se essa empresa for muito mal, olha o que isso vai fazer em relação àquela minha estratégia de construir patrimônio para o longo prazo. Então, vamos para a dica de ouro, que é o seguinte: eu vou contar para vocês a minha política de risco hoje em relação à concentração. Eu coloquei uma regra que, numa determinada classe de ativo, eu não posso ter mais do que 25% em uma única ação, por exemplo. Então, vamos pegar a minha carteira de ações. Então, eu posso ter até 25% num papel. Então, se você for pensar, são no mínimo 4 ações que eu tenho que ter, mas normalmente eu tenho uma composição ali que varia entre 8 a 10 papéis, em alguns casos até um pouco mais, para evitar justamente esse risco de ter alguma coisa indo errada. E não adianta também diversificar dentro do mesmo setor. Então são vários setores diferentes, montando uma carteira que ela é equilibrada, baixa correlação entre os ativos, para te ajudar sim a buscar o que é essa melhor rentabilidade. Então, recapitulando aqui rapidamente, minhas sugestões para você. Primeiro, começa a investir cedo e começa a investir pensando não só no seu sonho de curto prazo, mas também do longo prazo. O segundo, já tente montar uma carteira equilibrada e também com foco no longo prazo desde o início. Não caia nessa tentação que eu tive de ficar fazendo esse timing de mercado, de ficar entrando e saindo. Uma alocação perene vai te ajudar mais. E por último, faça uma carteira diversificada. Cuidado com essa concentração que eu tive. Bom, o conteúdo de hoje é esse, pessoal. Eu queria contar também que meu filho, ele hoje tem 17 anos, o Arthur, mas com 16 eu compartilhei essas dicas com ele. Então, ele já investe desde os 16 anos, já está começando muito melhor do que eu, já começou com mais conhecimento e já começou muito mais cedo do que eu. Então, acho que esse é a vontade de compartilhar, vem daí ver outras pessoas que também vão se beneficiar desses aprendizados. Então, eu aguardo de vocês aí os comentários. Nos comentários, poxa, ficou alguma ideia que não ficou clara, algum conceito que vocês querem que entre em mais detalhe, mas principalmente também o que vocês acham que são sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Um abraço e até a próxima.